Gente, agora que eu vi a parte final da questão, que as únicas referências dele é essa questão dos estudos e da análise, que eu entendi, então não teve talvez uma presença paterna. Mas o que é interessante, eu quero linkar o que eu quero falar em relação à análise mesmo, à psicanálise, mas com o que eu tenho estudado de autoestima, fiz até um desafio da autoestima, vou abrir em dezembro novas vagas para as mulheres, em relação a que, por exemplo, em relação à autoestima, a gente aprende e a gente passa isso para frente. Para os filhos, no caso, tô falando aqui desse exemplo. Mas, assim é o que ele tá falando aí. Como que eu faço para permitir que acho que é filha, que a minha filha, né, que a criança seja um sujeito, sem ser tão permissivo e ao mesmo tempo dando esse espaço para ela se movimentar, ter essa independência. Então eu acredito que é muito isso, assim como na autoestima, falando com esse tema de autoestima, que você aprende, passa isso pra frente, a questão de sujeito, ensinar uma criança a ser um sujeito, é bem complexa, mas eu acho que você trabalhando na sua análise, você olhando a sua postura, né, a gente fala aí na posição subjetiva desse sujeito, a sua postura diante da vida, diante das pessoas, diante das suas próprias questões. Então, você se posicionando na vida enquanto um sujeito, você vai conseguir passar isso para sua filha. Entende? É mais ou menos por aí. Não é bem uma questão só de teoria, né? Tanto na psicanálise, tanto na autoestima. A teoria é importante, né? No caso dele, ele também é psicanalista. Mas a gente precisa viver esses processos e a gente vive em análise. Por isso que eu trouxe aqueles questionamentos na primeira caixinha lá, em relação que você falou do equilíbrio. O que seria esse equilíbrio? Em relação do que é ser permissível e o que é deixar a criança ter esses movimentos. Você tem que responder isso. Gente, ele usou esse nome sujeito, que para nós da psicanálise é muito importante. É o sujeito do inconsciente, é o sujeito desejante, é o sujeito que vai além de responder demandas dos outros e também de ficar falando o que ele diz que quer, as suas necessidades, as suas demandas. Só que na análise pessoal, eu ali enquanto analista vou te auxiliar a investigar o que está por trás do que você está dizendo. Que nem eu postei ontem, não sei se vocês viram aí no feed, dá uma olhada lá, curtam, comentem. A questão não é eu não consigo dizer não. A questão é por que você tá sempre dizendo sim. Tem algo por trás disso. E isso tem a ver com o sujeito. E na análise pessoal, no SET, nesse tratamento que é árduo, que a pessoa tem que querer estar ali, tem que querer falar, tem que querer se implicar, a gente consegue ir desenvolvendo, auxiliando um saber para esse sujeito ter mais autonomia, olhar para os seus eu ali enquanto analista, eu quero provocar movimento naquilo que você diz desejar e ao mesmo tempo questionar, trazer questionamentos para te auxiliar a pensar, mas será que eu quero bancar isso mesmo que eu digo desejar? Porque às vezes você não quer bancar, não é nem o desejo, é bancar a falta, as perdas que a gente às vezes tem que deixar para lá para conseguir uma outra coisa. E continuando em relação a essa caixinha, quando ele diz, né, ser o bom pai, a gente pode entrar em várias outras questões. O que é ser um bom pai? Será que está relacionado a algum ideal? Será que tem relação com o que eu não vivia e eu quero fazer diferente agora? O que eu não vivi na minha infância eu quero fazer diferente agora? Por quê? Qual o sentido disso? É claro que numa análise pessoal ali comigo, no SET, a gente vai trabalhar a singularidade desse sujeito. O que é cada pergunta dessa, cada questão, nos detalhes para essa pessoa, para a gente poder descobrir. Gente, entrei no ideal. É que a psicanálise é um negócio tão profundo, é que por vezes, vou explicar de uma forma bem prática, você está tentando corrigir coisas de hoje, mas que são coisas lá do seu passado, com as pessoas de hoje, mas que tem relação com o seu passado. Então, por isso que a análise ajuda muito a gente a olhar as nossas dores, as nossas questões, a nossa história, a gente recontar essa história para conseguir, a partir de agora, do presente para o futuro, contar novas histórias, mas histórias mais genuínas, vamos colocar assim. Porque, por exemplo, às vezes está tentando resolver uma coisa que nem precisa ser resolvida, e aí tem os ideais. O ideal é o que? Uma coisa assim, perfeita, que a gente cria na nossa cabeça, e que na verdade nunca vai existir na realidade, e isso se torna pesado. E às vezes o que essa criança precisa, no caso, né, dessa pessoa, a criança, a filha, às vezes o que precisa é só que você seja você mesmo. Então trabalhe suas questões lá e venha o mais leve possível.